Olá, tudo bem? Bom, hoje, domingo, né? Dia 16 de dezembro de 2018, que horas são? Vamos lá, 1h da tarde. Hoje pela manhã, minha filha, Mariana, ligou para mim, eu tive uma conversa com ela, e nessa conversa ela se queixou da violência, né? Da incontinência verbal, né? Das pessoas nas redes sociais, ou às vezes não precisa ser na rede social, você conversando pessoalmente com a pessoa, da polarização excessiva e da intolerância das pessoas em ouvir opiniões distintas, opiniões contrárias, né? E aí ela citou o fato de uma colega dela, de uma amiguinha dela, que estava acusando ela de que ela mudou de opinião, de que ela é vira-casaca, de que isso tá errado, não pode mudar de opinião. Aí eu escutei ela, né? Cheguei, filhota, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar para você um vídeo, eu tenho a impressão que eu vou ajudar algumas pessoas a, tanto meus alunos daqui do curso, o caso da matemática, como até você mesmo, minha filha. Eu vou tentar mostrar às pessoas que mudar de opinião, na esmagadora maioria das vezes, não só é algo natural, ou seja, algo que vem da natureza, como é algo saudável. Então vejamos só, preste atenção. Então, sempre estou devendo aquela segunda parte do vídeo, daquela série, o que é esquerda e direita, tá bom? Eu tenho que tomar vergonha na cara e vou gravar para você. Mas vamos lá. A transformação. Eu vou, de propósito, de maneira proposital, eu vou contar uma historinha para você, e aí essa palavra aí, transformação, eu vou ver se eu consigo falar ela pelo menos umas 20 ou 30 vezes, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um pulinho aí para aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, por aí, nessa faixa aí. Não existia nada, não existia você, não existia eu, não existia, ninguém sabe o que é que existia antes de 14 bilhões. É um evento que a física chama de singularidade, tá bom? O conhecimento humano parece que não passa disso. E aí ocorreu um evento chamado de Big Bang, e aí milionésimos de segundos após esse Big Bang, o que você tinha eram partículas atômicas, né? E essas partículas atômicas formaram imediatamente os primeiros átomos, que eram do elemento químico chamado hidrogênio, tá bom? Esse hidrogênio formou as primeiras estrelas, estou fazendo isso de maneira bem rápida, né? Formou as primeiras estrelas, que são gigantescas usinas de energia, e essa energia é obtida graças a uma reação nuclear, tá bom? Através da fusão nuclear, e no processo dessa fusão nuclear, dois átomos de hidrogênio se transformam. Olha a palavrinha aí, percebeu? Aí fica atento ou atento a essa palavra. Se transforma em outro átomo, chamado de hélio. E aí você tem o que? Você tem a geração, ocorre um processo nuclear, onde há a liberação de imensas, colossais quantidades de energia. Essas estrelas, elas existem, elas vivem enquanto o estoque de hidrogênio delas existir. Depois que esse estoque acaba, ela entra no processo de morte, tá bom? Onde após a morte dela, elas explodem, né? E aí elementos químicos diferentes são transformados, são produzidos através da transformação ocorrida em hidrogênios e hélios, que formam elementos, transformam-se de novo em elementos químicos mais pesados, como por exemplo o ferro, o oxigênio, o carbono. Ou seja, você tem transformações sucessivas. Se não tivesse ocorrido essas transformações, o Big Bang, não existiria nada disso, nós estaríamos absolutamente na mesma situação. Foi graças a transformações ocorridas na natureza que nós estamos aqui. Por volta de 4,1 bilhão de anos atrás, um amontoado de pedras, tá bom? Por efeito da gravidade, começou a se aglomerar e girar em torno do céu.
Pois bem, essas rochas, devido ao calor, à pressão, eram rochas, pedaços de pedra incandescente, que girando em torno do Sol durante milhões e milhões de anos, foi se esfriando, foi se transformando para uma bola esférica, formato esférico, que deu origem ao nosso planeta Terra. A Lua não existiu. De onde é que veio a Lua? A Lua veio de um processo de choque entre o planeta Terra, o recém-criado planeta Terra, e o outro planeta chamado Theia, entendeu? Os dois se chocaram, dessa mega colisão, pedaços de rocha foram ejetados, formando, né, a nossa Lua, que foi se transformando aos poucos, se distanciando, ou seja, ocorrendo transformações. Então, há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos, o nosso planeta foi se formando, não havia vida. As primeiras formas de vida está em algo em torno de 3,8, 3,7 bilhões de anos no oceano, né, chamado oceano primordial, o oceano primitivo. Eram seres que até hoje não se sabe direito se a ocorrência dessa vida, o aparecimento dessa vida, se deu 100% aqui no planeta Terra ou veio de fora. Existem teorias completamente divergentes em relação a isso. Mas o fato é que apareceu no oceano primitivo a primeira forma de vida. Era um ser unicelular, ou seja, não precisa explicar, unicelular. Esses seres, com o passar do tempo, entendeu? Para efeito de obtenção de energia, entendeu? E reprodução, eles foram se transformando, de novo a palavra transformação, em seres multicelulares. Começaram a aparecer os primeiros seres complexos no oceano primitivo. Passa-se aí alguns bilhões de anos, entendeu? De intensas transformações, não só na biologia, na geologia, no clima, no relevo, as diversas eras glaciais, entendeu? Tudo se transformando. Apareceu por intermédio de transformações, apareceram os primeiros seres anfíbios, entendeu? Que eram seres que viviam tanto na terra quanto na água. Alguns desses seres anfíbios se transformaram e passaram a viver exclusivamente fora da terra, passando a ser animais terrestres. Hoje já se sabe que já ocorreu 5 grandes megas destruições de vida no planeta Terra. Nenhuma delas foi causada pelo ser humano, tá bom? Nenhuma delas, entendeu? São processos naturais, tá bom? Que a natureza, se você quiser, Papai do Céu mesmo mandou 5 mega processos de gigantescas destruições de vida, formas de vidas desapareceram, apareceram outras. As florestas, que as pessoas chamam que é berçário da vida, elas não existiam, passaram a existir graças ao término de outras formas de vida, tá entendendo? Tudo em decorrência de transformação. A última grande extinção em massa da vida na Terra aconteceu no período Cretáceo, que foi com o final dos dinossauros. Não me lembro bem, parece que são 65 milhões, me corrija se eu estiver errado, 65 milhões de anos. Os seres humanos, eles não estavam aqui, porque se os seres humanos estivessem aqui no final do período Cretáceo com o fim do dinossauro, eu não estaria falando com você aqui agora, tá bom? Depois do término passaram-se mais alguns milhões de anos, até que seres minúsculos, dentre eles um chamado Ramapithecus, foi se transformando, dando origem ao primeiro hominídeo que se tem notícia hoje. Segundo a paleoantropologia, há aproximadamente 5 milhões, 6 milhões de anos atrás, um bicho chamado Sahelanthropus chadensis, ele resolveu abandonar o barco dos macacos. Ele resolveu sair, deixar de ser macaco e passar a ser um bicho chamado hominídeo. É só você digitar lá no Google, imagens não, né? Desenhos do Sahelanthropus chadensis, com H, Sahelanthropus chadensis, TCHA.
Entendeu? Aí você vai ver, poxa, mas isso não é um hominídeo, isso é um macaco aí. Não, não era mais um macaco. Quem fala isso é a ciência. Aquilo ali já tinha certas características físicas, anatômicas, que o diferenciavam de um macaco. Tá bom? É o primeiro hominídeo. Tem mais dois concorrentes que eu não sei o nome agora, todos da mesma época. E aí foi o que aconteceu? Esse ser, ele se transformou, de novo a palavra transformação, não sei quantas vezes eu já falei, ele se transformou, dando origem a seres cada vez mais diferentes e evoluídos. E aí você teve os famosos australopithecus, você teve a família dos Homo, sei lá, quer que eu me lembre agora, Homo ergaster, Homo rudolfinensis, Homo erectus, o mais famoso de todos, aquele que tudo indica que descobriu o uso do fogo. Depois você teve de maneira simultânea o homem de Neandertal, entendeu? O Homo sapiens, e hoje nós somos o Homo sapiens sapiens. Então nós só existimos devido à transformação. Você é uma transformação. Você veio de um espermatozoide fecundando um óvulo. Você antes era uma célula que foi se transformando, foi dando origem a várias células, foi dando origem a um feto. Você deu origem a um feto. Esse feto foi formando vários órgãos, os mesmos que você tem hoje, entendeu? Tudo em decorrência de transformação. Você nasceu, você só fazia poucas coisas, você sabia chorar, fazer cocô, fazer xixi, mamar, que ninguém ensina ninguém a mamar. E aí você foi lentamente evoluindo, se transformando, até você chegar num adulto que está aqui me escutando agora. Muitas coisas que você acreditava, que fizeram você acreditar, que fizeram parte, habitaram sua infância, a memória, a imagem de Papai Noel, entendeu? Essas coisas, com o passar do tempo, que fizeram bem até uma certa idade, esse encanto. Depois você cresceu, entrou em contato com o mundo. Quando entra em contato com o mundo, entra em contato com a experiência, com a maldade também. Tiraram o Papai Noel de sua cabeça, você não acredita, você sabe que aquilo ali, você não existe. Você se transformou, O homem medieval acreditava em muitas coisas, o conhecimento transformou. E aí não faz sentido quando você tem com 27 anos de idade, você estuda porque gosta de estudar filosofia, história, entende? Que é o caso de minha garota, e aí vem uma colega e diz: ah, você está mudando de opinião. Porra, mas você estuda para quê então? Você então quer ler e não quer mudar de opinião? Pô, vai ler a Bíblia. Vai ler aqueles textos sagrados lá da Índia, mais antigos que a Bíblia. Pô, aí tudo bem, ali você realmente não vai mudar. São livros escritos há 3, 4 mil anos atrás, em um contexto político, social, econômico daquela época, e que algumas pessoas continuam no século XXI adotando aquilo como uma espécie de verdade absoluta. Pô, mas quando você passa a ler um livro de filosofia, quando você passa a ser um livro de história, um livro de sociologia, você percebe que a sociedade, ela é dinâmica, ela é mutável. Claro, ainda bem que as coisas mudam. Você já pensou você ter de extrair um dente há 1000 anos atrás? Você não gostaria de extrair um dente há 1000 anos atrás. Hoje você quer extrair um dente de maneira 100% indolor. Isso deve-se o quê? Graças a uma coisa chamada, de novo aí, conte aí para ver, graças a uma coisa chamada transformação. Então a transformação não deveria ser usada de maneira pejorativa quando você quer ofender uma pessoa. Poxa, quando você estuda para se transformar. É óbvio que estuda para se transformar. Nessa época, hoje em dia é ótimo, né? Tá aqui a Annelise dando risada para mim. Nessa época de hoje, você tem, nós tivemos, lá no início do século XX, final do século XIX, uma frase, isso exemplifica bem como as pessoas podem e devem mudar, entendeu? Você teve um cara, um estadista francês chamado Georges Clemenceau. O cara era jornalista, estadista e gênio. Georges Clemenceau. Ele certa feita falou uma coisa muito interessante, tá bom? Que está mais atual do que nunca. Ele chegou e disse o seguinte: olha só o que esse cara falou. Se um jovem de 20 anos não é comunista,
ele não tem coração. Se um homem, aos 40 anos de idade, ele continua comunista, ele não tem a cabeça. Toda aquela história do século XIX, aquelas ideias que começaram a ser teorizadas, não gestadas, mas começaram a ser formalizadas por um cara chamado Karl Marx, que deu origem ao comunismo, ao socialismo, que terminou falindo na segunda metade, terminou implodindo na segunda metade do século XX, entendeu? Todo esse conceito de que fracassou o conceito, mas olha, fracassou, mas não significa que foi exterminada. As ideias, você não mata uma ideia, o que você mata é um ser vivo, mas você não mata uma ideia. Haverá modificações, transformações nesse tipo de ideologia. Eu não acredito que o futuro da humanidade seja a direita. Eu não acredito que o futuro da humanidade seja o capitalismo. Decididamente eu não acredito. Não faz nenhum sentido. O que você tem, e aí o comunismo falhou, por quê? Porque não soube digerir os próprios erros. Veja o que é que um cara chamado Deng Xiaoping, procure saber o que é que esse cara fez lá no final da década de 70, início da década de 80, quando ele viu o desmoronamento da União Soviética. O que é que esse cara tentou fazer e o que é que até hoje está se tentando, a China atualmente está tentando fazer? Mudar, transformar-se. É a transformação. Nada na natureza, presta atenção para a gente encerrar esse vídeo agora, presta atenção, filhota, no que eu vou falar. Nada na natureza, absolutamente nada na natureza, só tem uma coisa na natureza que é imutável, é perene, só há uma. Tirou a natureza, tire a natureza, tudo é passível de transformação. A vida, tal qual a gente conhece, ela conhece devido a um processo de morte e vida, construção e desconstrução, alto e baixo, preto e branco, forte e fraco, contraditórios em colisão. Isso é a vida, transformação. A natureza, ela não é algo linear, perene, imutável. Não, a natureza é o que é por causa de uma coisa chamada transformação. Tudo indica, isso não é opinião minha, eu não estou passando, eu não tenho capacidade intelectual. Meus 86 bilhões de neurônios não têm toda essa agilidade do que eu vou falar aqui agora. Mas tudo indica, em função de opiniões de filósofos, os três, filósofos, todos eles de ponta, físicos e matemáticos. Esses caras, tem até um texto da Folha de São Paulo muito bom, esses caras dizem que o raciocínio matemático, ele é transcendental. Transcendental. O que é que significa isso? Transcendental é algo que independe da sua existência, independe da existência de algum ser vivo. Eu vou lhe dar um exemplo. A lei da gravidade é uma lei natural, ou seja, é uma lei que veio da natureza. Antes do planeta Terra existir, antes do planeta, e portanto de você existir, a lei da gravidade já existia. O planeta que você vive começou a ser formado graças à lei da gravidade. Antes do primeiro hominídeo Sahelanthropus aparecer, a lei da gravidade já existia. Tá certo? Você foi fabricado de uma certa forma graças à lei da gravidade. Quando você morrer, a lei da gravidade continuará existindo. Quando a espécie humana acabar, quando esse planeta acabar, quando o Sol entrar no seu processo de morte e que o planeta Terra provavelmente for engolido, a lei da gravidade vai continuar existindo. Isso significa que a lei da gravidade é algo transcendental, entendeu? Pois bem, esses filósofos, esses físicos, esses matemáticos, eles acreditam que o raciocínio matemático não é o símbolo. As pessoas acham que matemática é pegar e escrever o número 1, o número 2, o 3, o 4. Aquilo ali são símbolos matemáticos para expressar o raciocínio. Esses símbolos não existiam e no futuro com certeza não existirão. Mas o raciocínio matemático, tudo indica que isso é transcendental. O teorema de Pitágoras, a aplicação prática, já existia na Mesopotâmia há 1000 anos antes dos gregos. Eles já construíam prédios, demarcavam terrenos usando o teorema de Pitágoras. O que foi que os pitagóricos fizeram? Eles formalizaram. Provavelmente eles foram os primeiros a demonstrar o teorema. Mas o que os matemáticos de hoje falam? Os filósofos, olha,
Se não tivesse sido os mesopotâmios, se não tivesse sido os gregos, inevitavelmente seria um povo lá na frente. O raciocínio matemático, inevitavelmente, ele seria descoberto. Ou seja, as verdades matemáticas não são produzidas, elas são descobertas. Captou? Então, curiosamente, o raciocínio matemático é imutável. Todas as outras ciências, todas, eu estou dizendo, todas elas sofrem de um processo que necessita correção e ampliação. Correção e ampliação. É só a ciência está cheia de histórias de anatomia, que você achava que o órgão ficava no lugar, escrevia um livro dizendo que o órgão, depois se descobriu que o órgão ficava em outro lugar. A mecânica newtoniana, a física de Aristóteles foi terrivelmente corrigida por Galileu Galilei. Quem veio Newton e ampliou a física de Galileu. Aí ficou durante mais de 300 anos a física de Newton, rainha absoluta. Depois veio Albert Einstein e reformulou a mecânica newtoniana. Todas as outras, biologia, todas as ciências têm correção e ampliação. Só tem uma que nunca tem correção, não há correção, que é a matemática. Porque ninguém sabe por que a matemática é isso. Então, paradoxalmente falando, o homem conhece o universo, o homem estuda o universo, estuda as transformações do universo por algo que não é passível de transformação, que é a matemática. Portanto, a próxima vez que você for acusar alguém de que ela está mudando de opinião, de que ela está se transformando, tome cuidado. Você está falando de quê? De filosofia política? Você está falando de sociologia? Ou está falando de religião? Porque se for de religião, tudo bem, não pode mudar mesmo. Religião é dogmática. Vocês inventam, porque se ficar mudando toda semana, aí vira ciência. Entendeu? Você vai para a igreja católica, lá na igreja católica você tem vários dogmas. Da pureza da Virgem Maria, da natureza sagrada de Cristo, da infalibilidade do Papa, entendeu? Isso é dogma, isso aí é religião, aí ninguém vai discutir. Religião tem que ser dogmática mesmo, as pessoas gostam de se sentir seguras, agarradas em algo que não vai mudar. Bom, mas aí é outra história. Aí a gente bota um psicanalista, um estudioso de Freud para explicar isso. Mas se você for para o terreno natural, se você for para o terreno, entendeu? Da construção humana e o próprio terreno da natureza, a natureza tem um sinônimo, ela tem um apelido, que é transformação. Tá bom, filhota? Tá aí para você aí. Não fique chateado com as pessoas dizendo que você está mudando de opinião. Ainda bem, que é o que eu vou usar agora. Graças a Deus que você está mudando de opinião. Significa que você está lendo, tá bom? E para vocês aí, eu tô devendo aquele vídeo, aquela segunda parte lá do vídeo do que é esquerda e direita, tá bom? Eu vou me transformar, acho que é a última vez. Eu vou me transformar, ou seja, eu vou passar a ter vergonha na cara, gravar meu vídeo e postar ele para vocês. Tchau, um abraço para vocês.